Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 8, parte 3. A força da timidez. Muitas das mágoas que recebemos neste mundo são difíceis de serem definidas. Elas fazem parte dessa vida que levamos no mundo caído. Ben era uma das pessoas mais tímidas com quem já trabalhei. Às vezes, nem conseguia ouvir o que ele dizia. O que foi que disse, Ben? Começamos um trabalho no sentido de fazê-lo falar mais alto. Fazia com que lesse para mim e dizia: leia um pouco mais alto, Ben. Diga o que quer. Fale alto. Ele tinha tanto medo de ser uma carga para os outros que às vezes quem estava por perto chegava a sentir-se incomodado. Talvez até quiséssemos verificar se ele não estaria carregando um cartaz no peito e outro nas costas com os dizeres: perdoe-me por estar vivendo. Você já ouviu falar da ordem dos indivíduos tímidos e mansos? Parece até que formam o grupo dos capachos. Sua insígnia oficial é a luz amarela. Atenção, cuidado. E seu lema é: os mansos herdarão a terra, isto é, se todos estiverem de acordo. Essa associação foi fundada por Upton Dixon, que escreveu um panfleto intitulado A Força da Timidez. Pois bem, o Ben poderia ser um dos membros fundadores dessa agremiação. No trabalho que empreendemos para fazê-lo expressar-se melhor, ele começou a desenvolver-se. Mas sua cura teve início mesmo num seminário para casais. Ali, cercado por um grupo de casais que o amavam, aceitavam e apoiavam, ele começou a recordar uma série de fatos dolorosos guardados na lembrança. Recordava-se de haver escutado os vizinhos falando de sua família. A mãe dele era uma mulher muito frágil e nervosa. Sofreram um esgotamento nervoso e passaram muitos anos na condição de quase inválida. E ele se lembrava de ter ouvido os vizinhos cochichando que ela tivera o esgotamento porque o garotinho seguia constantemente, sempre agarrado à barra de sua saia, e nunca a deixava em paz. É um peso muito grande para se colocar nos ombros de uma criancinha e até mesmo de um adolescente. Você é o causador do esgotamento de sua mãe. É por sua causa que ela é uma inválida. Ben começou a chorar convulsivamente ao sentir alívio e ao se conscientizar de que o grupo de fato o aceitava e o amava. E assim foi removido dele o fardo pesado que carregava, pois pôde parar de se penitenciar interiormente, como tinha feito a vida toda, por uma acusação injusta. Quanta mágoa e sofrimento as pessoas infligem umas às outras, devido a comentários casuais como este. Algo que talvez nunca chegue a ser conhecido. Quantas vezes sementes de mágoa, humilhação e ódio são lançadas numa mente infantil e ali infeccionam, tornando-se em gangrena, e um dia chegam a afetar toda a personalidade do indivíduo já adulto. Às vezes ouvem-se comentários assim: acho que quando ele crescer vai ficar igual ao tio Ed. E quem é esse tio Ed? Bom, o tio Ed foi um homem que passou 10 anos numa penitenciária e morreu num asilo de doentes mentais. Ou então coisas assim: puxa, olha só a cara desse garoto. Não é pena que não tenha saído com nem um pouco da beleza do seu irmão? Ou então é uma garotinha, cuja irmã é mais bonita que ela, e que escuta os parentes cochichando em uma festinha de família. Não, essa é a mais feiozinha. E o que mais poderíamos dizer a respeito de todas as mágoas e sofrimentos, sensos de culpa, temores e ódios que estão relacionados com a obsessão ocidental, o sexo? Essa obsessão vai desde as curiosidades infantis, quando as crianças examinam o corpo umas das outras, até os irmãos mais velhos que usam de ameaças ou chantagens para tirar vantagens dos menores, despertando sentimentos fortíssimos, que são altamente destrutivos nessa idade,
e que seriam como uma descarga de 800 volts num fio com capacidade de 110. Passa depois para pais e padrastros que tratam as filhas não como filhas, mas como esposas ou amantes. Sendo como é, o sexo pode produzir o mais mortal dos conflitos: pavor e desejo, medo e prazer, amor e ódio, tudo misturado, provocando um terremoto emocional que pode destruir o equilíbrio interior de qualquer um. Raiva. Estamos falando de ódio, pois esse é o verdadeiro problema, não é? É a raiva, o ressentimento, o ódio que fica sepultado bem lá no fundo de nosso ser. Às vezes, quando estou fazendo trabalho de aconselhamento com uma pessoa, pergunto: a palavra raiva seria forte demais para definir seu sentimento? E na maioria dos casos, elas abaixam a cabeça e dizem: não, é exatamente isso. Não se deixe enganar por uma aparência exterior de mansidão. Ainda não encontrei uma pessoa com o problema do perfeccionismo que não tenha também raiva de alguma coisa. Esse sentimento pode estar escondido debaixo de camadas e camadas de timidez, mansidão, religiosidade, mas está ali. No processo de cura, temos que fazer um esforço para desmascarar a raiva, trazê-la perante Deus e colocá-la na cruz, que é aonde deve ficar. Enquanto ela não for reconhecida, encarada de frente e resolvida, não haverá cura. Para que haja solução de problemas, é preciso que se perdoe a todas as pessoas envolvidas naquela mágoa e humilhação. É preciso desistir de todos os projetos de vingança contra elas. É preciso permitir que o amor divino, que é todo perdão, se derrame sobre a alma culpada. Certa vez fiquei muito surpreso ao receber um telefonema de um professor de uma faculdade evangélica. Mencionou uma afirmação que eu fizera quando eu estivera pregando em sua escola. Lembro-me de que o Senhor disse: sempre que alguém reconhecer em si mesmo uma reação despropositada em relação ao estímulo que a provocou, cuidado. É provável que tenha descoberto um problema emocional escondido no fundo de seu ser. Acho que foi isso que aconteceu comigo. Então ele veio até a nossa cidade e passou uma semana em nossa companhia. Era um homem muito culto, muito espiritual e com um amplo conhecimento das Escrituras. Mas tinha havido uma confrontação na faculdade e agora, de repente, este homem sempre controlado, um erudito, estava tendo reações fortíssimas de raiva. A palavra mais exata seria fúria. Estava chocado consigo mesmo e com um forte senso de culpa. Não sabia mais o que fazer e parecia que não estava adiantando ler a Bíblia, orar e tentar deixar as coisas nas mãos de Deus. Estava chegando ao limite máximo de sua resistência. Em grande agonia, ele me confessou: não consigo acreditar, mas quando aquilo aconteceu, tive vontade de sair de casa e matar alguém. Não tivemos muita dificuldade em descobrir a raiz do problema, mas ele não quis aceitar. Quando me narrou os fatos, disse várias vezes: ah, mas isso é tolice, não pode ser isso. Nada é tolice, repliquei, conte-me tudo. Ele fora uma criança inteligente, precoce, um sabe-tudo desde pequenino. Todos conhecemos esse tipo de criança. Tem 6 anos, mas parece que vai fazer 15. Era tão inteligente que tinha dificuldade para conviver com os que não eram. Era sempre o primeiro da classe, mas o último no pátio de recreação. O recreio era um inferno para ele. Então ocorriam aquelas cenas inesquecíveis, em que o garoto inteligente, mas sem coordenação, era vítima das zombarias dos outros. Os meninos mais fortes e mais briguentos o atormentavam, torturavam, derrubavam-no e o maltratavam. E o resultado foi que fizeram dele um mutilado emocional. Estava admirado com a nitidez de suas lembranças. Recordava-se do nome de cada uma daquelas crianças e até da roupa que vestiam. Estava tudo armazenado ali, embora houvessem passado muitos anos. E agora ele descobrira esse veio de ódio. Ao narrar cada incidente, mencionava o nome da criança implicada.
Então, fizemos com que perdoasse um por um. Você perdoa o Dan? Perdoa a Sally? Perdoa o... Parece simples? Pelo contrário, foi terrivelmente doloroso. Mas em oração, ele encontrou forças para perdoar a cada um daqueles pequenos que haviam infernizado a sua vida. E o Espírito Santo removeu o ferrão que havia naquelas recordações e esvaziou delas a energia destrutiva. Isso foi o início de uma transformação profunda. E depois de algum tempo, o poder restaurador de Deus passou a ocupar os dolorosos e tortuosos vãos que haviam ficado em seu coração. Que Deus te abençoe e até amanhã.